Olá pessoal, eu sou o Flávio Véspero e esse é o Flavesp Podcast. O Flavesp Podcast, como vocês conhecem, é um trabalho aqui cultural, um podcast cultural em que falamos dos artistas, das suas artes, claro, das suas histórias. E hoje nós temos aqui um grande artista, né? O meu amigo Rodrigo Munhoz, que é artista visual. Bom dia, boa tarde, boa noite, Rodrigo, como você está? Bom dia, Flávio. Boa tarde, boa noite. Eu tô bem, tô feliz de estar aqui, obrigado pelo convite. Que bom, é bom. Importante, assim, essas iniciativas todas, né, para promover os trabalhos da gente, né, que, enfim, a gente sempre aí fazendo tudo na unha, né? Então, sim. Muito bacana. Rodrigão, você como é um cara, né, tem uma boa experiência, tem vários trabalhos, assim, diz pra gente aí, como que você começou nessa área artística, assim? Você teve alguma influência diferente, assim, você olhou e falou, pô, eu vou ser um cantor, sei lá, vou ser um dançarino. Você começou em qual área mesmo? Assim, e aí você despertou e falou, poxa, eu quero arte. Como é que foi isso aí? Eu, assim, eu sou de uma família de pessoas que desenham, que já trabalham com isso em alguma medida, com imagem ou com vídeo, né? Meu pai era operador de videotape, editor de videotape, editor de imagens. Uhum. E meu irmão, né, sempre desenhou muito, eu sempre desenhei muito em casa, né, desde criança, assim, aquela coisa de ter um montão de folhas e aí você começa... Minha mãe comprava esses blocões, assim, de 500 unidades, 1000 unidades, e a gente saía desenhando. E aí, assim, até a adolescência, eu pensava, junto do meu irmão, em trabalhar na coisa dos quadrinhos, em atuar nas HQs, né? E aí a gente ficou, a gente até lançou nos nossos... Né, a gente tem a diferença de 4 anos, eu sou 4 anos mais velho que ele. A gente fez uma revistinha, a gente começou a comercializar isso na escola, né, no ensino fundamental. E aí, durante muito tempo, a gente ficou com essa ideia, assim, né? Poxa, em algum momento a gente pode ter a nossa editora, né? A gente não tinha esse pensamento, assim, de... vou trabalhar na editora Abril, né? Uhum. Vou trabalhar na editora não sei das quantas, né? Porque, enfim, era a editora maior naquela época, né? E aí... Passado esse tempo, esse sonho, vamos dizer assim, ele foi se esvaindo, porque a gente foi, logicamente, se transformando em outras coisas, né? Em adolescentes. Uhum. E aí você vira um monstrinho, né? Uhum. E aí a gente... cada um foi para um lado distinto. Tá. O meu irmão seguiu ainda quer dizer, ele trabalha com isso até hoje, com ilustração, porém ele tem um trabalho muito relacionado à música, né? É um multi-instrumentista, enfim, trabalha com isso. E, enfim, a minha pesquisa em desenho, ela se diluiu, assim, eu não tinha mais eu perdi o interesse pelo desenho, né? Entendi. Eu vinha num processo, e digo pesquisa porque esse termo ele está atrelado muito a uma coisa, né, nossa, acadêmica, do ensino superior, mas eu acho que o pesquisador ou a pesquisadora é aquela pessoa que tem um interesse inestimável por um determinado tipo de assunto e vai a fundo, né, da maneira como conhece. E você, não te cortando, mas assim, você tinha quantos anos quando você despertou aí, que você falou? 6 anos, 7 anos. Você começou 6, 7 anos. O meu irmão começou com 2, 3 anos a desenhar. Assim, caramba! Ele sempre foi, assim, bem avante, assim, avante. Muito. E aí, eu me perdi meio que no ensino médio, com essa coisa fui fazer ensino técnico, e me dei mal, porque, enfim, processamento de dados, aquelas coisas todas, estudando o dia todo, né? Escola Técnica Estadual, a ZET, né? A antiga ET, hoje é ETEC, né? E aí, ao terminar o ensino médio, eu falei, poxa, não, eu quero voltar a fazer as coisas das artes, porque eu vinha também num processo de observar em exposições de arte, de artes visuais, e tinha por interesse trabalhar com pintura, né? Comecei a despertar o interesse pela pintura, e comecei a pintar, tentei cursar educação artística naquela época, numa universidade paga, e fiquei só até o 2º ano e me retirei. Uhum. Logo percebi que não era daquela maneira que eu queria desenvolver minha pesquisa em pintura e tal. E retomei desenho, retomei pintura e tudo mais, fiquei um tempo com isso. Depois, novamente, desisti disso tudo, desisti completamente. Saí de casa,
né? E ao sair de casa, fui me arriscar justamente como arte educador, né? Encontrei a arte educação, inclusive, num primeiro momento, como um trabalho voluntário. Fui trabalhar com moradores de rua numa associação na Baixada do Glicério. Olha E por lá fiquei durante um ano trabalhando com arte educação. E, em seguida, acabei passando num processo de seleção para um projeto grande da Prefeitura de São Paulo, pela Secretaria de Cultura, chamado Bolsa Cultura. Projeto esse que era orientado pelo Augusto Boal, né? Teatrólogo, tudo. E aí trabalhei junto do Boal, trabalhei nesse projeto, e aí comecei a adentrar outros projetos da Secretaria Municipal de Cultura de São Paulo. Mas era tudo com desenho? Então, aí assim, era um momento assim, eu vivi um momento que era um tanto quanto nebuloso, assim, porque eu ficava eu tinha de um lado as artes visuais, tinha de outro lado o teatro, mas eu não queria nem tanto uma coisa, nem tanto outra. E aí eu encontrei o que seria um meio termo, um híbrido, né? Um híbrido pensando numa outra coisa, que é a arte da performance. E comecei a trabalhar com arte da performance no início da primeira década aí de 2000. E aí, paralelo à arte da performance, eu atuava como arte educador dentro de projetos gerais, fosse do município, da cidade de São Paulo, fosse do município de São Paulo, fosse do Estado, né, esses ligados ao projeto da Secretaria de Cultura do Estado. E fiquei, assim, até, vamos dizer assim, entre 2002, 2001, 2002, até 2022, ligados a esses projetos, né, atuando como arte educador e, em paralelo, desenvolvendo meu trabalho autoral mais voltado para a arte da performance. E dentro da arte da performance eu encontrei o audiovisual e encontrei a fotografia, né, que ajudaram num processo de alicerçar esse trabalho para que eu pudesse me ver em distância, né, e comecei a fazer performance tanto por São Paulo como por outros estados, né, comecei a viajar com a performance, com a fotografia, com o audiovisual, né, sair do país também, fazer isso em outros países, e retomei depois, mais tarde, novamente o desenho voltou, a pintura voltou, né, a gravura voltou, então assim, tenho feito muitas coisas. Essa sua parte de desenho tal é o principal, vamos dizer assim, ou não? Eu diria que o desenho é como se fosse o esqueleto, né, das coisas, né? Eu tenho a ideia do desenho como se ele fosse antes da musculatura, dos órgãos, do tecido, é o desenho. Acho que o desenho ele ajuda a criar, a prospectar coisas, né? Acho que ele gera um horizonte, uma linha de horizonte pra gente, né? Entendi. Acho que tem isso. E esses trabalhos todos que você fez, assim, que são vários, né? Tem algum que você fala, poxa, esse aqui marcou bastante? Ou alguns, com certeza tem muitos, né? Tem muitos. Eu tenho um trabalho em especial que para mim foi uma espécie de marco, de divisor mesmo, que foi um trabalho que chama I Am Your Father, né? Eu sou seu pai. Que é é um paralelo, quase uma brincadeira com aquela frase do Luke Skywalker no Império Contra-Ataca, né? Quando ele descobre que o Darth Vader é o pai dele. E faz menção diretamente ao meu pai, né? Esse trabalho, por uma série de razões. E esse trabalho, basicamente, ele consistia na elaboração de uma massa, né? Uma massa de farinha de trigo, feito quem faz um pão, coisa assim. E aí, a partir dessa massa, eu forjava um corpo com o mesmo peso que o meu, né? Um corpo feito de massa, né? Então, né? Um corpo de 90 quilos de massa. E a ideia era lutar com essa massa, né? Só que assim, feito um lutador de luta livre, né? Então, eu saltava, eu rolava sobre a massa, né? E esse trabalho foi um trabalho que tinha um impacto, porque ao final dele, as pessoas tinham a oportunidade de também entrar em contato com essa massa, e algumas pessoas meio que cobriam as suas próprias cabeças com a massa, seus rostos, né? Faziam máscaras, essas coisas todas. E eu sempre fazia eu fazia um processo em que eu me jogava, lutava com a massa, e em seguida eu pegava essa massa,
segurava e, dependendo do lugar que eu estivesse, eu passeava com essa massa pelo local, andava, né? Sei lá, se tivesse um terminal de ônibus, entrava no terminal de ônibus, né? Criava toda uma confusão ali. E esse trabalho, ele foi bacana porque foi o trabalho que me levou para o México, porque ele era um trabalho que projetava a ideia de luta livre também, e no México eu tive a oportunidade... Que é forte lá, né? Você é forte. É forte. Tive a oportunidade de entrar em contato com esse universo da luta livre, de pesquisar, por exemplo, os lutadores e os ginásios, os mais antigos até os mais novos, e de como isso reverberava, vamos dizer assim, nas pessoas, né, em quem frequentava. E o doido é que, assim, as pessoas, por mais que elas soubessem que tudo aquilo era feito mediante artifício, né? Era tudo meio que armado. As pessoas iam e ficavam com uma adrenalina gigante, né? Achavam que, né, o sujeito estava batendo mesmo. E às vezes também a plateia ajudava a jogar, né? Jogava, tirava objetos, né? No lutador tinha essa liberdade, né? E aí eu fiquei... esse trabalho foi o trabalho que me abriu, né? Um trabalho que ele começou, ele foi feito numa primeira etapa em 2012. Depois eu mandei uma proposta para uma convocatória em arte. Aí em 2014 eu fiz numa parceria Sesc Santo Amaro e o Teresa Arte Atual, que é um espaço que tem no centro do México, da cidade do México. Rolou essa parceria, rolou uma residência artística, e aí eu consegui fazer essa performance tanto no Sesc como também no Teresa Arte Atual, que é uma antiga igreja, um antigo templo assim, de mais de 300 anos, e que hoje ele serve ao propósito da arte, das artes, da cultura, né? Enfim, é um espaço de muitas manifestações. Então esse trabalho acho que foi o mais... Mas, caramba, você estava falando aí, eu lembrei do Ted Boy Marino, né? Tinha a Múmia, tinha King Kong, tinha um monte de... Tinha o outro lá que eu esqueci o nome, cara. Nossa, tinha outro que eu gostava de ver também. Tinha um leão africano, tinha um monte, cara. Tinha assim... Mas o ícone é o Ted Boy. Ted Boy Marino foi um dos ícones aqui, né? Que, inclusive ele não era brasileiro, ele era... Não lembro, ele não era brasileiro realmente. Não era, né? Eu não lembro agora de... Mas você falou, eu lembro, molequinho, eu cheguei a assistir em circo isso, cara. O circo tinha, né? O circo de vila. Sim. Eu cheguei a assistir né? O circo... Eles rodavam o Brasil inteiro. Né? Do programa na TV. Sim, tinha as coisas do circo. Você estava falando, eu estava lembrando. E aí foi você... Então esse foi o seu... Esse foi porque assim... O ápice ali, né? Eu já fazia coisas antes, eu fiquei... trabalhando com performance de maneira mais ininterrupta, vamos dizer assim, a partir de 2011, né? Porque eu fazia, mas assim, de maneira muito aleatória, porque é isso, a arte e a educação também me tomava muito tempo, e aí os trabalhos autorais ficavam meio que para escanteio. E aí, a partir de 2011, 2012, eu comecei a olhar mais para isso. Primeiro percebi que arte e educação poderia também ser um território onde eu investigasse os trabalhos autorais. Tá. Né? Ou seja, eu poderia também retirar dos processos de encontro com a galera, né? Vamos dizer assim, insumos, né? Os insumos necessários para que eu pudesse depois gastar isso nos meus trabalhos autorais e vice-versa. E fornecer também aquilo que eu tinha enquanto autoria, né? Para uma troca nos processos de arte e educação. Porque durante muito tempo eu imaginava a arte e educação como um processo assim, professor e aluno. Então, sei lá, eu tô trazendo aqui uma coisa que eu queria mostrar para vocês e depois, né, voltava para casa e pronto. Depois fui vendo que não, o que seria a aula deveria ser uma grande experiência. E aí comecei a pensar na aula como uma grande experiência artística, onde a gente pudesse retirar daquilo coisas que fossem importantes para todas as pessoas. Uma pesquisa na própria aula, na né? própria que aula, você vai fazendo, na própria aula, exatamente. Fazer da aula uma, entre aspas, uma anti-aula, né? Mas oferecer uma experiência de percepção sensível onde as pessoas pudessem explodir ali, naquele momento que tivessem vontade. E eram várias idades, assim? Como é que é o pessoal? Eu sempre trabalhei ou entre infância e adolescência, também trabalhei com adultos, mas trabalhei mais com esse público, né? Crianças ali entre 6, 7 anos até 11, 12, adolescentes a partir de 13 até né, 17, por aí. E todos tinham um retorno legal, assim? Na maioria das vezes eu fui muito feliz, assim, quando eu pude trabalhar, né? Porque não são todas as instituições e todos os lugares que
proporcionam, vamos dizer assim, um lugar de liberdade, né? Onde você possa, tipo, fazer o que realmente lhe interessa, né? Tem lugares, por exemplo, onde as pessoas vão cercear, tem lugares onde as pessoas vão deixar você, sei lá, até a página 9, né? Olha, até aí você pode fazer, passou disso, a coisa fica mais complexa. Mas, enfim, a partir de 2011, 2012, eu comecei a fazer coisas com mais frequência. Eu falei assim, não, eu preciso criar uma linha do tempo, porque eu tenho me visto em ação, sei lá, uma vez no semestre, isso é muito pouco. E aí comecei também a participar da criação e da construção de eventos em torno da arte da performance. Tá. Tanto na cidade de São Paulo como em outros lugares, né? Fui participando dessa construção. E que era uma coisa também de construir um circuito que até então não havia específico para essa arte. Né? Que é uma arte que sempre ficou meio no porão, meio, né? Que é uma arte também que tem suas questões conflitantes e tudo mais, mas que de alguma forma é um guarda-chuva grande, abraça muita gente, né? Todo tipo de pessoa, sabe? Sem preconceito, sem questões outras, né? Então você se transforma mais num artista performático, é isso? Performático, e dentro da performance eu acabei introduzindo elementos que eram de desenho, pintura, escultura, instalação, né? E aí fui percebendo que a arte da performance me dava essa possibilidade de criar não um caminho multidisciplinar, né, em que você bota as coisas acopladas umas às outras, mas um caminho transdisciplinar onde as coisas se atravessam. E aí você não percebe onde começa e acaba o desenho, onde começa e acaba a pintura ou a performance, né? Por exemplo, essa performance da massa, ela envolve escultura, né? Porque tinha a coisa da modelagem, né? Ela envolve a cobertura e a cobertura em massa, né? Se a gente pensar a pintura são massas, né? São massas de cobertura. Então, assim, tinha e eu também, enquanto um corpo coberto, estava ali, era um corpo instalado, né? Porque por vezes também eu ficava ali estático, né? No chão com a massa, né? Cobrindo todo o meu corpo. Então, assim, e quando não também as artes sonoras, né? Que é uma coisa que me interessa também, né? Dentro da massa tinha uma pequena caixa de som que emitia né, uma série de sonoridades ali. Então, assim, dentro dessa massa, às vezes eu escondia essa caixa, às vezes eu tirava, né, tal, e ficava brincando com isso, né, de, nossa, a massa tá falando, que massa é essa? Essa massa emite som, tal. Então, me importava muito essa questão de reunir elementos que em princípio poderiam não dialogar entre si, né? E eu sempre vi possibilidade de diálogo entre elementos que são distintos, né? Porque às vezes a gente, sei lá, acho que de um modo geral a gente tem uma formação que constrói gavetas na gente e que você só pode ser isso, você só pode ser aquilo. Sim. Você não consegue transitar, e mesmo quando abrem-se os editais eles são voltados para essa ou para aquela linguagem. É tudo segmentado. Isso, tudo assim, né? E poderia ser, sei lá, os editais eles poderiam ser abertos para a arte. Então, assim, olha, artista, chega aí. Então, o que você está a fim de fazer? Qual a tua pessoa? Estou a fim de audiovisual, com não sei o quê. Não, estou a fim de circo, com teatro, nananã. Porque aí você não encaixota a pessoa, né? E os próprios projetos de arte e educação também, eles também são culpados um tanto por isso, porque também, olha, você só pode escrever nessa, só pode escrever... E são raras as vezes em que você tem um projeto onde você consegue fazer com que a pessoa transite por todos os cursos. E aí, nesse sentido, eu acho importante, por exemplo, transitar, ter a fruição, preservar o lugar de fruição da pessoa em relação à arte. Porque, do contrário, a pessoa quase que se torna um especialista de quase nada, de pouquíssima coisa. Sim. Né? E fica num lugar que poderia ser infinito, poderia ser maior, Ele né? fica, como é que é? É pasteurizado que fala? Que você põe Também. as coisas né? Fica assim, né? Tem um outro termo que agora eu perdi. Engessado, isso. Aí você fica
É a mesma coisa de música, de umas coisas às vezes que você quer fazer, no sentido assim de mostrar outros parâmetros, né? Outras coisas que você quer fazer. E aí nos editais ou nas coisas que o pessoal abre, sempre tem aquela coisa assim que você tem que... Aí quando você vê, você vai para um outro caminho, você fala, bom, então eu vou fazer isso aqui que eu sei fazer um pouco, eu vou nisso aqui. Né? Mas às vezes não é o que você queria fazer. Né? Não, e assim, não é assim, ninguém é obrigado a mesclar coisas, tal, não é isso, mas as pessoas têm que ter a oportunidade de se mostrar mesmo, de mostrar o que pode ser feito, sabe? É ter a liberdade de fazer o que tem vontade de se fazer. Eu ia te perguntar um negócio. Você falou da luta livre, você foi lutar lá também, não? Não, Rodrigo é lutador? Não. Pra você ter ideia. Eu cheguei a ter um cartaz baseado nesses cartazes que no México, eles são lindos, né? São os lambi-lambis. Eles fazem um trabalho legal, que é um trabalho gráfico, assim, design gráfico, coisa linda, assim, né? Dos lutadores. Aí, né, com as fontes e tal, eu tive isso, né? Um cartaz com as fontes, tudo. E com a cara, com a máscara. Eu ganhei uma máscara de um mexicano pra fazer a minha luta, porque até então eu não lutava mascarado. Mas lá eu lutei mascarado, ele me deu uma máscara de presente. E aí eu lutei com aquela máscara e assim foi muito legal, foi um delírio, mas e é incrível, porque ao mesmo tempo também, por exemplo, essa coisa de mesclar linguagens. Existe um trabalho de artistas que trabalham com eletroacústica na Cidade do México, uma orquestra chamada Orquestra Caput, que quem comanda é um baita artista, um artista chamado Vitor Martinez. E o Vitor falou assim, poxa, eu posso sonorizar a sua ação? Eu falei assim, olha, eu nunca fiz isso. Se você quiser sonorizar, e essa banda tem, sei lá, 6, 7 integrantes que ficam ali, né, fazendo uma série de ruídos, que é uma coisa que me interessa, o ruído me interessa bastante, né, sonoramente. E aí entrou, quer dizer, ver essa banda... Tinha a sonoridade dessa banda em paralelo aos saltos que eu dava sobre a massa... No momento que eu rolava no chão com a massa, no momento que eu vamos dizer assim, agredia a massa, né? Inclusive, assim, eu procurei fazer um trabalho onde eu não chutasse nem socasse a massa, no sentido de não criar um outro lugar de violência para isso, mas era um agarramento, né? Tá. Porque isso também, num primeiro momento, quando eu criei isso, eu pensei muito no meu pai, né? A vontade que eu tinha né? Mas pensando na modelagem, na modulação, como eu modulo, como eu modelo, como eu envolvo essa pessoa e transformo numa outra coisa. Né? Mas isso é subjetivo, isso é da minha parte, né? O que fica pro público é a objetividade de uma pessoa pulando sobre a massa e tal. Eu não sei se você pode falar disso ou quer falar, mas assim, é porque você está falando aí do aspecto do seu pai e tudo, é porque não tinha tanto esse apoio da família, você fala assim, na parte cultural, ou não tem nada a ver? Não, o meu pai, assim, por questões mesmo, assim, é um cara que, como é que eu vou dizer... ele foi um cara muito violento, né? Muito violento, assim, ele se foi no ano retrasado, né? Mas ele foi um cara muito violento e ele agredia as pessoas, agredia minha mãe, agredia todo mundo, né? Agrediu minha mãe ao longo de anos, agrediu outras pessoas por aí. Tá. Mas é um cara que, assim, em paralelo, eu nunca... É muito doido isso, né? Porque às vezes a gente pensa assim, mas o que a arte tem a ver com isso, né? Porque eu não acho que é papel, ao contrário do que muita gente pensa, eu não acho que é papel da arte, por exemplo, ter função. Eu não acho que ela deva ter uma função. Qualquer que seja. Eu não acho que ela não deve salvar, ela não deve mudar alguma coisa, ela não deve modificar uma estrutura ou outra social, porque eu acho que ela é um espaço de liberdade. Você experimenta o que você bem entender. É óbvio que as pessoas vão de encontro a isso, muito baseado na sua idiosincrasia, nos seus desejos, nas suas vontades, só que ela não está a serviço de... Porque se ela está a serviço de, ela vira serviçal. E se ela está em função de, ela vira funcional. E ela vira funcionária. E aí ela perde um lugar de liberdade. E naquele momento, para mim, a intenção era o seguinte: eu tenho essa história aqui reservada do meu pai, como qualquer outro artista que tem os seus dramas, ou tem suas questões, ou tem suas questões mais subjetivas, mais internas. E
eu posso, de alguma maneira ou de outra, conversar com isso, dialogar. Mas eu não vou fazer disso uma outra, vamos dizer assim, uma coisa específica relacionada a ele. Eu posso fazer disso uma coisa que eu quero, a partir disso, lançar uma outra coisa no mundo. Né? Então, assim, tanto é que no primeiro momento foi isso, e eu pensava, né, nas primeiras vezes, eu executei essa performance 6, 7 vezes, né? Nas primeiras vezes eu pensava nele no momento que eu fazia, e depois já não pensava mais, porque aí eu notava que tinha um jogo com o público. Tá. Porque o público ficava fascinado com a coisa de ter a massa, né? De poder pensar a massa para si, né? Eu quero arrancar um naco desse, quero brincar com isso. Então, né, tipo, né, aí a referência se amplia, né? E eu acho que aí tem uma coisa a ver com a própria genealogia da arte, né? Quando você pensa a arte enquanto fundação para uma pessoa, que em algum momento você tem uma impressão de algo que lhe chega, né, pelo sensível, e aquilo fica dentro de você e você trabalha consigo mesmo, né? E de alguma maneira ou de outra você encontra uma linguagem onde você vai articular parcialmente essas sensações e outras tantas que a própria inteligência vai ajudar a construir. E isso é linguagem, você está construindo linguagem. Né? Eu acho que é importante construir linguagem com base nas coisas que a gente vive. Tá. Né? E não perder de vista que é uma linguagem, ela não tem essa responsabilidade. Né? Por exemplo, o que a gente precisa para salvar as pessoas? A gente precisa de escola, de educação, a gente precisa de boas políticas, a gente precisa de uma boa economia, né? A gente precisa que o país funcione para ajudar as pessoas. Né? A arte, ela pode, sim, né, de maneira indireta, ajudar, auxiliar, mas ela não tem essa obrigação, né, essa responsabilidade, porque eu acho que atribuir isso à arte é negligenciar, inclusive, aquilo que é de dever, por exemplo, do Estado. Né, aquilo que o Estado deveria fazer pela gente. E não é na arte que... Não são os artistas que vão salvar, nem os arte educadores, sabe? Não vão. Acho que a gente precisa de outras instâncias funcionando para que as pessoas estejam, inclusive, livres e dispostas e disponíveis para fazer arte a hora que elas bem quiserem e sem uma responsabilidade maior. Isso não quer dizer que, por exemplo, que a pessoa não possa falar sobre um assunto que seja... que causa aquela ferida social, tal. Ela pode falar porque é aberta, é livre, mas ela não tem a obrigação de dizer determinada coisa, passar determinada mensagem, né? A arte, ela é esse atributo, essa coisa muito aberta, esse campo aberto, sim, né? Sim. Então, acho que tem isso. E hoje, Rodrigão, assim, nos seus trabalhos, o que você está fazendo especificamente hoje, assim, no trabalho que você está fazendo? Olha, esse aqui eu estou mandando bala, como é que tá? Eu me mudei para Santos em 2019 e permaneci por lá até 2022. Em meados do primeiro semestre do ano passado, eu vim morar em São Bernardo do Campo. E por ocasião, né, da minha filha, do nascimento da minha filha. Tá com quantos meses? Tá com 6 meses. 6 meses. 6 meses. A Thaís, minha companheira, né? Também artista, tudo. Sim. Enfim, a gente foi morar junto. Foi morar com ela, nasceu a Aira, minha filha. Como ela chama? Aira. 6 meses. Nome bonito. E fui morar junto também das minhas enteadas, a Liz e a Iris. A Liz com 12, com 11, vai fazer 12. E a Iris com 15. E aí, assim, desde então, mesmo tendo saído do litoral, o litoral ainda... predomina. O litoral permaneceu, né, em mim. E aí, assim, os últimos trabalhos que eu fiz, assim, desde... Quer dizer, são 2 linhas de trabalho, né? Eu preciso falar de uma outra coisa depois do VRA, né? Também, que é um outro trabalho que eu faço em paralelo. Mas eu venho trabalhando muito com a coisa do mar, assim. O mar me interessa muito. Então, eu comecei a escrever e fazer projetos e trabalhar em cima de coisas que se relacionam com a água. Me importava, assim, o lugar da água, né? Então, eu criei vamos dizer assim, 3 trabalhos, né? Em 3 momentos diferentes, em 3 configurações diferentes, né? O primeiro se chama Performance Saiu para Navegar, em que eu ando com um caiaque, eu navego com um caiaque em alto mar lá tal, e carrego uma bandeira com a inscrição Performance, né? Então,
é para brincar um pouco, tem essa coisa da metalinguagem, né? O que é performance, o que vem a ser. Então tem a coisa do mar aberto, pensar a performance como algo muito, muito amplo também. E você vai sozinho? Eu vou sozinho, faço... levo essa bandeira, uma bandeira de pequenas dimensões, né? E fiz esse trabalho, aí ao final dele eu fiz uma publicação para fechar esse trabalho. Lancei, né? Eu sempre procuro lançar uma publicação, porque a publicação ajuda a construir memória do trabalho, né? Então, tanto a memória teórica como a prática mesmo, né? O que aconteceu, então os registros de fotografia, de vídeo, né? Drone vídeo, e tal, essas coisas todas. Usei drone, inclusive, nesses 3 trabalhos. Fiz um outro trabalho, porque era importante, né? Ter essa vista aérea, tudo. Fiz um segundo trabalho chamado Performar. E o Performar também, né? Mais uma vez, feito no mar. Novamente, o uso de bandeira, porém uma bandeira em grandes dimensões, uma bandeira de 4 metros, 3, 4 metros, né? E aí, essa bandeira você tinha a impressão da ressonância, oh meu Deus, ressonância não, do mar, você fala? Não, do feto, como chama? Ai, meu Deus, esqueci. Do ultrassom, gente. Do ultrassom, me deu obrigado. Obrigado, brasileiro. O ultrassom, que eu já falei tanto de trabalho. Enfim, tinha o ultrassom da minha filha, né? Ultrassom... Esse projeto tem até a coisa dessa impressão na bandeira, que é a ultrassom da minha filha. E esse ultrassom, ele é um ultrassom ali que foi realizado no 4º mês, né, de gravidez. E foi, né, eu tive uma emoção gigantesca, né, em função disso, né, aquela choradeira, aquela coisa toda. Eu falei, eu vou imprimir isso numa bandeira e vou bandeirar na praia, né. Aí fui e construí um trajeto com essa bandeira, com o ultrassom dela, e bandeirei pela praia, depois bandeirei pelo caiaque, com o caiaque novamente, fui lá para alto mar, bandeirar. E, para além disso, eu comprei um Doppler, né, que é um equipamento que você escuta, né, os batimentos cardíacos. E aí eu colocava na barriga da Thaís para poder gravar, né, os batimentos da Aira. E depois gravei os meus batimentos, gravei os batimentos da Thaís. Aí coloquei numa mesma timeline, né? Olha. Gravei, levei para arrumei uma caixa acústica gigante, um tripé, coloquei na areia da praia e deixava ali ressonando, né? Tá. Tipo, enquanto eu bandeirava, esse som, né? Ele tomava conta ali do espaço, né? Da praia, só dos batimentos, né? Então, a ideia era criar uma atmosfera mesmo, assim, de pensando água, pensando nascimento, pensando uma série de coisas, né? Que pudessem trazer essa imensidão, né, do que é o nascimento de alguém, né? Até porque, né, nesse caso específico, minha primeira filha, né, 45 anos, aquela coisa toda, você já é meio que pai-avô, então você fala assim, nossa, que bonito isso, que legal, né? E aí, e por último, novamente, um projeto na praia, chamado Desenho por Paisagem, onde eu arrumei umas hastes, né, uns bastões grandes assim, coloquei nos braços, nas pernas, tal, e enfim, eu ia desenhando na areia da praia de maneira aleatória, né? E aí o drone ajudava a construir novamente essa imensidão das imagens, né? Com as marcas, né? Pela areia. Então eu realizava caminhadas que vez ou outra se transformavam em corridas. Depois eu ia pro raso, né, do mar. A ideia era também desenhar ali onde o mar chegava, onde ele estava começando a chegar na orla. E a ideia era construir o desenho e deixar que o mar apagasse, né, no mesmo instante. E pensando também que a gente não pode com o impossível a gente não vai. Então, assim, a ideia também de desenhar no mar era desenhar algo que vai desaparecer e que... Pensando também que a arte também, ela é tão potente, que ela é gigante e que ela é impermanente. E dentro dessa impermanência, dessa coisa grande dela, que né, ela vai escapar. E a gente não vai dar conta de tudo, né? A gente não vai conseguir dar conta de tudo. Então, esse foi meu último trabalho, né? Fiz agora no final do ano de 2022.
E paralelo a esses trabalhos, eu participo de um núcleo criado junto com a Thaís Pova, chamado Núcleo VRA. E dentro do VRA eu vinha construindo, desde 2019, uma série de 3 trabalhos também, voltados para as artes cênicas, mas também com atravessamentos da performance, das artes visuais, né? Então, a gente começou a pesquisar, e a gente chegou num boneco de grandes dimensões, de 10 metros de comprimento, né? Um boneco gigante, que o VRA é baseado nesse boneco. Como chama o projeto? VRA? VRA com 3 As. Mas tem o site também, né? VRA com 5as.com, né? Uhum. E aí a gente fez esse primeiro trabalho, o VRA, que nomeia o grupo, nomeia o núcleo. Depois a gente fez o Garatuja Boom, que é um trabalho voltado para desenhos de crianças, esses desenhos que às vezes se perdem, as garatujas, né? Que às vezes, né, a galera não valoriza, tal e tudo mais. E é um trabalho de projeção em grandes dimensões, né, em grandes paredes, né, as empenas, tal e tudo mais. E aí a ideia é que essas projeções elas tomem conta dessas superfícies, que esses desenhos cresçam, né? E eles ocupem grandes espaços, né? Tudo isso dentro de uma ideia de teatro de sombra, né? Então, a gente usa projetor, retroprojetor, iluminação especial, né, específica mesmo para criar esses atravessamentos entre luz e sombra. Então, esses trabalhos que você está falando aí, eles precisam assim de um equipamento legal para fazer, é isso? Assim, de uma estrutura toda, é isso? Sim, a gente conseguiu, que assim, são todos esses trabalhos, tanto os trabalhos que eu desenvolvo com o VRA, como os trabalhos que eu desenvolvo, os autorais comigo, eles têm 2 fontes de renda. Uma é quando, sei lá, eu desenvolvo uma oficina ou eu faço sei lá, vou fazer um freelance de alguma coisa, né? De vídeo, de foto, sei lá, seja lá o que for. E aí, sei lá, eu construo uma outra coisa, um outro para alguém e aí, enfim, arrecado com isso. Ou através de lei de incentivo, né? Esses que eu te contei, por exemplo, são de lei de incentivo, né? Então, o MAR, por exemplo, os que foram feitos ao MAR, 2 foram feitos com lei de incentivo local de Santos, um foi feito com lei de incentivo estadual, e o VRA foi feito, ele começa com um processo de comissionamento do SESC. O SESC Pompeia contrata a gente para fazer um projeto, para entrar construir um projeto chamado Arte Estança. A gente constrói esse projeto com eles, e aí a gente arrecada o necessário para construir o boneco de grandes dimensões, e depois a gente consegue mais 2 projetos de lei pelo Estado, né, o PROAC, onde a gente levanta, né, a materialidade para construir o Garatuja Boom, né, que é esse dos desenhos das crianças. Uhum. E depois a gente construiu um outro também com apoio do SESC, um trabalho chamado Máquina de Fazer Bagunça, que são 100 mil folhas de sulfite num espaço fechado. Fumaça, máquina de fumaça, captadores de som e bagunça. As pessoas entram lá e bagunçam e alucinam, né, enlouquecem, assim. A gente fez no Avenida Paulista. Foi uma loucura, assim, muita gente, né? Tipo, sei lá, quase 2.000 pessoas em 2 dias. Foi uma loucura. Nossa, nunca vi tanta gente na minha vida. E aí, é possível porque, né, você corre atrás desses apoios, né? Ora a Rede SESC, ora editais, né? Mas assim, é uma coisa ainda que é do improvável também, porque é aquilo, você manda, sei lá, 15 projetos, consegue 2, consegue 1, ou não consegue, às vezes passa em branco, né? Não consegue aí você tem que correr atrás das fontes que são próprias, né? Dos seus trabalhos, outros que você tem que fazer para conseguir se manter, né? Quer dizer, esses trabalhos vocês estão fazendo agora, né? Vamos dizer. E futuro também tem outros diferentes, ou é esses mesmos que vocês estão pensando em talvez fazer outra linhagem? O que é? A questão é que, assim, como teve a pandemia no meio do caminho, isso deu um atraso na gente. Tá. Então, assim, esses 3 projetos, eles precisam circular e circular mais, né? A gente nota isso. O VRA é o que circula mais. O Garatuja foi feito no ano passado. A Máquina de Fazer Bagunça foi feita no início da pandemia. E ela é um problema porque
o que acontece? Como são 100 mil folhas e todo mundo pega, então, assim, muita gente, né, olha para, nossa, não, vão se contaminar. Então, assim, então é um projeto que ele ainda vai, né, a gente está esperando algumas aberturas ainda para conseguir colocar ele em prática novamente, porque ele aconteceu uma única vez, né? O Garatu já aconteceu mais vezes e o VRA, né, tem aí, tá bombando, tá rolando, né? E os projetos que eu tenho, que são autorais também, tô pensando também, por exemplo, em colocar em prática coisas que eu também fiz durante a pandemia, enquanto eu estava ali fechado, coisas que eu trabalhei em fotografia, coisas que eu trabalhei em audiovisual e que eu acho mais voltado para vídeo arte, que eu acho que seria interessante, por exemplo, colocar para circular e que está ali arquivado, né, em função das questões pandêmicas, né, que eu acho que agora é o momento de soltar. E outras performances que estão aí, né, eu estou preparando para fazer aí mais adiante, né? Pretendo em algum momento voltar ao mar, porque me interessa, eu gostei, assim, eu fiz esses 3 projetos relacionados ao mar e para mim abriu assim muita coisa, porque eu já vinha num processo também de praticar o esporte mesmo, né? E fazer as travessias, né? Eu saía com o meu caiaque de Santos, ia pro Guarujá, depois voltava, não sei o quê, ficava... Você anda bastante, assim, de caiaque? Eu curto. Olha, que legal. Eu curto, eu curto. E aí eu tô nesse processo, né? Agora deu uma acalmada, porque, né, o nascimento da bebê, e depois agora, né, a questão mesmo da criação, tô esperando ela, né, ficar mais encorpada para aí também levá-la a gente já leva ela no VRA, né? Quando a gente vai, a gente leva a Aida para ir com a gente, né? Mas a ideia é que ela siga, né? Eu consiga levá-la para, inclusive, colocar ela junto né? Coloco ela nos trabalhos já desde o início, né? Que eu coloquei o batimento cardíaco dela ali do ultrassom. Isso é bem interessante, esse dos batimentos, assim. Você estava falando, eu também lembrei, assim, eu estava pesquisando umas coisas sobre a NASA e ela tem tem até no YouTube, assim, eu não sei se eles já atualizou, mas tem umas coisas assim que eles têm os sons dos planetas, né? Então tem planeta Marte, Vênus e tal, né? Tem os planetas lá. E a Terra é bem interessante, que tem alguns momentos que você ouve, dá a impressão que tem assim vários sons, assim, de repente tem um coral assim que aparece, sabe? De repente na Terra. É uma coisa assim. E aí você estava falando do mar, eu lembrei e falei, nossa, é bem assim, porque vai mexendo com a gente numa estrutura. Eu, no caso, como sou músico, né? E aí, tento ser músico, né, Brasil? E aí o que acontece? Eu vou ver, né? Eu fui ouvindo e falei, pô, olha que interessante. Começa a aparecer muita coisa na cabeça da gente nessa coisa do som mesmo, né? A coisa sonora. E o mar a mesma coisa. Eu tava também já faz um tempinho, à noite na praia, bem mais à noite assim, e aí você vai ouvindo as ondas quebrando, você vai ouvindo e fala, nossa, é um som tão interessante. E aí nos planetas, quando eu vi também, você vai, sabe? Então começa, você tá falando aí, eu tô remoendo aqui, entendeu? Eu cheguei a acessar a NASA, dá a possibilidade de você baixar por download, né? Fazer o download. Sim. E recentemente o TJ, o Thelmo Rocha, que é artista também, tem um trabalho chamado Anêmona Espacial. E aí ele tava nesse trabalho ele lançava algumas sonoridades e tal. Eu falei pra ele, cara, posso baixar e te repassar. Repassei de alguns planetas, ele tá usando. Porque realmente é isso, né? Você fala assim, nossa, de onde? Porque é um som que, por exemplo, em algum momento, assim, de cara ele não parece familiar, mas depois ele vai ficando muito familiar, assim, né? Ele tem uma coisa que ele vai construindo, né, uma acústica pra gente que você fala, nossa, é quase fetal, você quase volta. É uma coisa assim, você vai ouvindo, você fala, nossa, né? Assim, se você ouvir num som até melhor, que você possa absorver tudo, né? Você vai ouvindo e fala, nossa. Com bons fones, né? Você fala assim, olha, que interessante esses sons, né? E você estava falando isso do mar, eu fiquei pensando, falei, olha, que relação interessante que tem isso aí, né? Sim, bastante. Dos sons e mesmo da estética da coisa, né? Sim. Porque também, falando da NASA, eles também fizeram bastante coisa com as fotos do universo, dos planetas, são maravilhosas. Você olha assim, você fala, nossa, da galáxia, você fala, nossa, que coisa maravilhosa, né? E aí tem tudo a ver com o que a gente está falando aí da pintura,
do som, Sim, né? total. Tudo a ver, né? Tudo a ver. A gente é muito grande, assim, Uhum. Só que é isso, assim, né? A questão é que existe um processo de educação onde a construção da linguagem, muitas vezes, ela fica subdividida. E aí é como se a gente tivesse que lutar uma vida inteira para reencontrar o que a gente viu quando criança, né? Você pega, por exemplo, uma criança, sei lá, 1, 2, 3 anos, ela tá pintando, ela tá desenhando, ela tá dançando, ela tá cantando, tá fazendo muitas coisas ao mesmo tempo. Uhum. E aí depois entra no ensino formal, pronto, aí já não pode, né? Tem horário, uma hora é português, outra hora é matemática, outra hora assim, quer dizer, as coisas não se conversam, né? Você só pode trabalhar por categoria, e aí é uma coisa que você fala assim, nossa, mas eu tinha tanta capacidade de aprendizado naquele momento em que eu estava começando a vida, e aqui me dizem que eu devo fazer as coisas segundo uma certa ordem específica, então assim, tipo, não faz sentido, né? Sim, aí fica meio, como eu falei, fica meio, né, condensado, pasteurizado, engessado, Muito, né? muito. Sei lá, assado, não, assado é outra coisa. Aí... é brasileiro. Então, Rodrigão, então fala mais um pouco aí do que você pensa agora de fazer aí pra gente. Tá, daqui a pouco tá encerrando, né, Brasilino? Já? Tá. A conversa tá boa, ó. Nós conversamos bastante aqui. Temos mais uns 10 minutinhos, né, Fala pra Brasil? caceta. Não, mas tem que falar mesmo. E, pessoal, você que está aí do outro lado, olha, nós estamos aqui conversando com o grande Rodrigo Munhoz, artista visual, que tem muita história, performático, muito legal mesmo. E assim, então esses projetos que você falou são os que estão rolando, né? E os que têm esse aspecto. E tem algum que você ainda não fez? Alguma coisa assim que você pensa em fazer que não fez ainda? Não, tem muita coisa. Por exemplo, tem projetos que eu... sei lá, por exemplo, lá onde eu tô morando, aqui em São Bernardo, aliás, lá onde eu tô morando aqui. Em São Bernardo, eu moro numa rua em que você tem um parque, que é o Parque Cidade da Criança, que é um parque que tem em São Bernardo, e onde ele abriga o território dele abriga a Pinacoteca de São Bernardo, a Pinacoteca de Arte, e um centro agora oftálmico, enfim, que vai abrir lá uma coisa do município. Tá. E aí lá tem uma coisa das árvores que elas se encurvam, né? Se debruçam sobre as grades, né, desse parque. E no momento que elas fazem isso, as ferragens de toda a cerca, ela penetra essas árvores. Então é como se as árvores fossem é como se elas incorporassem o metal, né? Tem algumas, inclusive, cuja estrutura de metal atravessa a árvore, mas a árvore não morre. A árvore está ali encurvada e ao mesmo tempo penetrada por aquele metal de maneira assim bem cruel, você olha a imagem, é engraçado, você olha a imagem quando você chega ali e fala assim, nossa, mas isso, como é que essa árvore é capaz de sobreviver? E aí isso tem a ver, né, também novamente, né, com imagens que são que tem um lugar de fundação na vida, né, da genealogia, né, de como a gente se constrói, né, como ser que quer viver, que não quer só sobreviver, né. Acho que a gente vive um tempo em que tem muita essa fala sobre resiliência, e as pessoas já estão muito resilientes por demais e cansadas, né, de resistir ou de sobreviver. As pessoas precisam viver e superviver, não sobreviver. E aí eu vejo que essas árvores, elas enfim, estão atravessadas por esse processo, estão sendo... ao passo que também elas quer dizer, é como se construísse uma coisa, né? Vou falar aqui por aproximação, qual que a gente conhece, né? Como se fosse uma espécie de ciborgue, androide, um ser híbrido, né? Entendi. Então você olha as árvores... É como se fosse uma coisa só, mais ou menos, que vai se... né? Porque essas árvores também são antigas, né? São bem antigas. São, e assim, por aproximação, elas têm esse lugar de um ser que elas não são só elas, aquilo que elas são. Então é como se
é quase existe uma coisa mútua ali, né, entre metal e árvore, porque o metal também, né, tem o seu surgimento orgânico, né, natural, enfim. É quase uma né, uma coisa da pedra ali, a pedra e a árvore. E ao mesmo tempo eles coexistem ali, e isso me interessa, porque dentro dessa coexistência você tem a interferência do ferir mesmo. Tem um interferir, né, entre uma materialidade e outra. E estou falando isso porque eu comecei a fotografar essas árvores. Eu comecei a fotografar esse fenômeno. Então você está registrando. Eu estou registrando esse fenômeno. E aí eu criei um site, né, onde que eu ainda vou lançar, quer dizer, esse site ele já existe, mas eu ainda vou lançar esse trabalho, mas esse site ele tem uma coisa onde você tem uma audiodescrição que ele convida a pessoa a caminhar por ali, né, e ele te orienta com o número de passadas, né, a encontrar essas árvores. Então, assim, sei lá, saindo do portão da Pinacoteca, você vai dar 50 passos à direita, depois você vai, entendeu? 60, mais 10 passos, mais 30 passos, mais 50 passos. Então é uma pesquisa mesmo aprofundada, né? Sobre... E aí a ideia é construir é um trabalho que eu estou fazendo pensando, inclusive, em me associar à Pinacoteca nesse sentido, né? Estou buscando fundos ainda para conseguir fazer ali, né? Então, assim, a ideia é fazer com que a pessoa que vá à Pinacoteca saia da Pinacoteca também para encontrar arte também no entorno. Ali, fora. Entorno. Né? Então, a ideia é colocar ali um QR Code onde a pessoa baixa tem acesso direto ao site, né? Coloca o fone de ouvido, a audiodescrição e vai olhar, vai observar que fenômenos são esses, né? Dentro desse site, você tem as imagens que são minhas, que são fotografias que eu fiz. No entanto, você tem imagens de inteligência artificial, de como a inteligência artificial lê o que seria uma árvore com metal, né? Então, por exemplo, árvore ciborgue, árvore android, né? Essas misturas improváveis, né? Que interessante esse trabalho. E aí, assim, eu tô voltado para isso nesse momento, assim, é o que me chama mais a atenção, né? Que é o que você está fazendo então agora, aí você tá... porque caminho muito com a minha filha, né? No Sling, ali pelo entorno, né? E aí você começa a observar, e fala, nossa, realmente, isso está acontecendo e não é só com essa árvore, tem aquela outra, né? São pequenas coisas que quando você vê, nossa, elas se conversam, né? E eu acho que uma grande preocupação que eu tenho com a arte que eu faço é localizar onde as coisas se conversam, com quem isso vai conversar, ou com, né, isso, mesmo aquilo que teoricamente não é de interesse público, porque pode muito bem chegar alguém e dizer assim, justamente naquela ideia de função, mas você vai se preocupar com isso? Isso é uma bobagem, isso é uma porcaria, a gente precisa falar de tal coisa, a gente precisa falar de coisas que são mais importantes. Não, eu acho que a gente pode falar de muitas coisas e tem que ter liberdade de falar muitas coisas e tá tudo certo. Mas... é o que a gente falou, você falou da arte como liberdade mesmo, né? De expressão mesmo. De construção de linguagem, então acho assim, tem linguagem sendo construída e obviamente que alguém que vá olhar aquilo, de repente, né, possa, inclusive, então você está falando, então é uma coisa em prol do meio ambiente, não é sobre isso, mas pode, ok, essa é a sua leitura, entendeu? Isso você constrói, mas obviamente que o meio ambiente está ali, que essas questões, né, ambientais estão ali, mas não é uma coisa direta. Me preocupa esse encontro da árvore com o metal, como isso aconteceu. E que conversa que eles estabelecem e como transformação, e como eu estabeleço com esse processo, né? Então... Ele também se torna um registro, né? Sim, um registro. Sim. Um registro muito poderoso, muito... Né? Nunca vi um registro... Por exemplo, se dá 10 passos, você vai encontrar tal árvore. É uma baita pesquisa, né? Uma coisa bem única. Muito parabéns, Rodrigo. É isso, tô fazendo isso. Pessoal, olha,
O papo tá ótimo com o Rodrigo aqui, que é sumidade nos assuntos artísticos, né? Que já fez tanta coisa boa, tanta coisa legal e continua fazendo. Mas nós estamos no finalmente, né, Brasilino? Então, meu grande amigo Rodrigo Munhoz, artista visual, performático, esse monte de coisa. Então nós vamos fazer assim, você dá o seu startzinho final, dá os seus contatos, tá bom? Eu agradeço de coração, velho, de coração mesmo por você estar aqui, tá? Por estar aqui com a gente, falando, contando sua história. Muito obrigado mesmo. E dê o seu finalmente aí pra gente. Beleza. Bom, agradecer, né? Importante, né? Ter um programa assim, ter um local onde a gente possa falar sobre arte, né? Tão difícil, né? Parece que não se pode falar sobre arte. Virou uma coisa assim, não é um assunto de elite, não, é um assunto que ele é das pessoas, ele pertence à humanidade, né? As pessoas construíram isso e atribuíram o valor de arte, né? Acho que a arte constrói isso, a gente atribui valor às coisas e as coisas estão aí para ser vividas. A gente pode viver a arte a hora que a gente achar, a hora que bem entender, né? Não se pode confundir a arte só que é propagada nos espaços institucionais ou no mercado, seja lá o que for, né? Existe uma experiência artística que é construída pela gente de maneira muito subjetiva, no dia a dia, enfim, nos locais. É isso. E os meus contatos, amorexperimental.com.br, né? Amor Experimental é o projeto que eu desenvolvo, também é uma espécie de codinome, uma espécie de persona, né? Com a qual eu trabalho, né? O amor sempre me interessa e aí, nesse sentido, amorexperimental.com.br. Tem o VRA também no núcleo VRA, vra.com, www.vra.com, esse VRA com 5 As. Instagram, Amor Experimental _ @Amor Experimental _ e o VRA, @GritVRA com 3 As só, tá? E, enfim, entrando no site, né, todo mundo, né, tem contato com as minhas produções, com tudo que tem ali sobre performance, fotografia, vídeo, publicações e tudo mais. Muito bom. Rodrigão, e pessoal, e logo nós vamos chamar a Thaís aqui também, né? Porque a Thaís também é uma baita artista também, né? Um trabalho sensacional. E nós tivemos aqui com o Rodrigo Munhoz, mais uma vez, muito obrigado, Rodrigo, de coração mesmo, obrigado. E pessoal, agora você que está aí do outro lado, certo? Do outro lado. Esse é o Flavesp Podcast, tá? Aqui a gente fala sobre a cultura, sobre os seus artistas, sobre as suas artes, esses personagens todos que nós estamos falando aqui, sobre as suas histórias, ok? E se você quer ser um apoiador do nosso projeto, vai aparecer aqui o QR Code, que eu nunca sei onde está, mas deve aparecer por aqui, né? Vai aparecer por algum lado aqui. Aí você vai e paf, né? Paf lá no QR Code, certo? E pessoal, se você também quer se inscrever no nosso canal, para você estar impulsionando, mostrando para outras pessoas, divulgando a arte, os seus artistas, as suas histórias, você se inscreve no canal também. Aí você vem e pimba, né? Você se inscreve no canal, que também está por aqui, acho que está aqui embaixo, eu não sei onde que é que o brasileiro põe aqui, mas é por aqui. A Jéssica também, eles põem em algum lado aqui, mas está aqui. Você se inscreve, tá bom? E participa com a gente, tá? Desse projeto nosso cultural, do Flavesp Podcast, e eu aguardo vocês conosco sempre aqui, tá bom? Apoiando, dando sugestões também. Nós agradecemos demais vocês aí com a gente, tá? Muito obrigado e até a próxima, ok?